Direto da tribuna da imprensa, estamos no 22º Pacto de Resgate Ambiental, aqui na Barra da Tijuca, unindo o poder público, empresariado e a sociedade civil. E não podemos deixar de participar, né? Temos que lutar aí pela natureza, pelo meio ambiente. E vamos às palestras, começando aí pelo nosso querido professor e escritor Francisco Carreira. Vem com a tribuna da imprensa. Bom, pessoal, boa tarde. Já nesse finalzinho de quase evento, né? Primeiro, é um grande prazer estar aqui novamente por mais uma vez, 22º, né, Donato? 22º ano do Pacto de Resgate Ambiental. E eu vejo pessoas aqui, né? Edmundo, Mauro, Vanderlei, Donato, e estão aqui desde o início, né? Desde o primeiro ano. E essa ideia do Donato está sempre aqui na grande Barra da Tijuca. E volta e meia, eu estou aqui quase sempre com ele e com todos vocês, debatendo sempre essa ideia de política pública, de temática voltada para a questão hídrica, de rediscussão da ideia de comitê de bacia hidrográfica, né? Hoje eu estou coordenador da biodiversidade na SEAS, né? A nossa colega também lá da SEAS, né, da parte de recursos hídricos, esteve aqui, já conversou com vocês, e eu vim falar de uma coisa muito importante. Primeiro, que eu estou lançando o meu livro, que é um trabalho de 5 anos, né, de longa data. Volta para a capinha só. De longa data, né, diminui um pouquinho, por favor, o tamanho. Isso. É uma parceria com a Secretaria de Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, o prefácio do nosso secretário do Ambiente, Newton Caldeira, e também uma parceria com o Instituto, né, que é meu parceiro desde o início, que é o Instituto IEVA. Temos a nossa vice-presidente ali, Maria de Fátima, representando, né, que também auxiliou bastante na contribuição, não só acadêmica, como também intelectual. Na verdade, eu fiz um estudo dos 267 rios da cidade do Rio de Janeiro, da nascente até a foz. Foi um trabalho árduo, com os meus estagiários, né, estagiários da COP, estagiários do IBMEC, estagiários da Santa Úrsula, são várias universidades por onde passei e fui pegando os estagiários durante esses 5 anos. Não foi fácil fazer esse trabalho, porque é muito fácil mapear por GPS, mapear por drone, mas é muito difícil entrar na comunidade, conversar com o munícipe, entender o que ele entende sobre rio. E também foi através dessa prática do dia a dia, né, do P2P, né, que você consegue entender o quão importante são as nossas bacias hidrográficas. O quão importante, como eu fiquei contente em ouvir uma representante do Comitê de Bacias Hidrográficas aqui, né, doutora, falando da importância, né, pretérita dos nossos mananciais, dos nossos maciços. Né? E a Barra da Tijuca tem que se regozijar, porque ela tem 2 maciços aqui, 3 maciços, né, que contribuem muito para essa região. Afinal, Jacarepaguá já inicia por nome, né? Jacarepaguá, jacaré de Lagoa Baixa. Né? Então, tendenciosamente, historicamente, nós sabemos que se coincidir temporal no Rio de Janeiro, como a previsão está prevendo, agora, né, uma grande tragédia na região sudeste, nesta semana ainda, não chegou no Rio de Janeiro, mas já está no Paraná, né? Só entrar no clima-tempo que vocês vão ver, quando coincidir temporal no Rio de Janeiro com maré alta, é claro que tem que ter alerta. E é pensando na estrutura física da própria cidade, da própria região, que o urbanista, que o arquiteto, que o historiador, que o advogado, que até mesmo o psicólogo, em época de depressão, né, em época de grandes problemas socioambientais que nós estamos sofrendo, em especial pandemia, tem que se reunir e pensar. Porque o que falta na política pública brasileira e também na iniciativa privada é planejamento. Nada se faz à luz do momento, à luz da banda que está tocando e que está passando. Nós temos que planejar. Ver o Dr. Mauro Magalhães aqui é uma honra para mim, porque é um incunábulo, é uma história da Barra da Tijuca e também alguém que planejou, que orientou muitos urbanistas, que orientou muitos empresários.
como fazer chegar água, elemento essencial à vida, numa região metropolitana. E estudando o histórico dos rios da cidade, eu não coloquei na capa do meu livro o Rio Camurim à toa. Eu coloquei propositalmente. São 3 volumes, este é só o primeiro. Por que o Camurim? Porque o último a ser examinado, efetivamente, foi o Camurim. Então, que ele seja o primeiro a deixar na memória para os próximos volumes. Mas, antes de mais nada, eu queria mostrar a vocês lugares que deram certo. Porque há 22 anos, Donato, eu estou num evento que é sempre pacto, 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 pacto de resgate e de resgate. Resultados, onde estão? Sempre a mesma retórica. Sempre despoluindo lagoa. 22 anos. E nestes 22 anos, há 22 anos atrás, uma cidade em Singapura, né, era pior do que aqui. Era um manguezal tamanho. Um manguezal tamanho. E o que fez Singapura? Lá no Google, isto. O que fez a outra aba ali em cima. À esquerda. Não. Aí, o que fez Singapura? Transformou o manguezal, já que eu não posso, e que a lei não me deixa mexer no manguezal, não posso mexer na APP, não posso fazer intervenção no rio, não posso criar um empreendimento aqui, não posso lotear isso aqui, não posso fazer nada, também vamos fazer em cima. Elevou o solo, criou o solo acima do manguezal. O manguezal continuou intacto, e o maior jardim suspenso do planeta hoje é o lugar mais visitado em fins paisagísticos do mundo. Lá você entra num garden desse, nessa baía, Gardens by the Bay, né? Jardim sobre a baía, podre até então. Com o recurso do turismo e do ecoturismo que a cidade recebeu, eles conseguiram, em paralelo, sanear o manguezal. Um exemplo ao mundo de plena sustentabilidade com resultados. Gardens by the Bay, hoje, cada árvore dessa tem um ambiente do planeta. Você entra na floresta amazônica dentro de Singapura e consegue usar, gozar e fluir algo que hoje é moeda. Estamos negociando, inclusive em bolsa de valores. Pergunto, o quanto perde a região da Barra da Tijuca em green bonds, leia-se, ativos ambientais? Hoje, na bolsa de valores, B3, já existe uma abertura para negociação de sequestro de carbono e, além disso, para negociação de ativos ambientais. Veja isso é a bola da vez. Leia-se, ambiente cultural associado à ideia de sustentabilidade ao natural é moeda. Então, entendo com certeza a insatisfação do Carlinhos aqui no início do evento, porque é complicado. Ser empresário hoje nesse país, né, não é fácil. Não é fácil. Você não alavanca em 6 meses. Impossível. Você inicia com muita luta e com muito planejamento. Recolhe muito tributo. E tem que ver o retorno disso. E o retorno, quando aparece, é em lugares onde política pública associada à iniciativa privada tem ética, tem bons resultados. E, acima de tudo, existe planejamento. Passa para outra aba, por favor. Outro lugar importante, antes de falar do livro dos rios, né, que eu queria mostrar a vocês, já que sou urbanista também, né, é um lugar na França chamado Port-Limor. Quem não foi, conheça. É a mesma geografia da Barra da Tijuca. Eu tenho um maciço lá atrás, aquela foto, essa foto. Se você olhar no Google Earth, só tem pontinho branco aqui. Lanchas do mundo inteiro vêm para cá. Lanchas do Mediterrâneo inteiro vêm para cá. Sem falar na hospitalidade, no receptivo, no turismo receptivo. Né? Você toma um vinho do lugar, plantado em vinhedos que estão ali atrás. Cada residência tem sua estação de tratamento de esgoto. É outro mundo? Não. É muito pior do que o nosso. É muito mais caro do que o nosso. Nós aqui temos o poder público que trata. Lá não tem. Cada residência tem a sua. É triste ouvir do Carlinhos aqui, que mora num condomínio de luxo, um dos mais caros, da Barra da Tijuca, que está o melhor, não tem tratamento. Custa caro tratar. Então, acredito que nós estejamos, neste momento, em transição política e também em início de gestão. É um momento chave para que, de certa forma, possamos planejar e, é claro,
discordo um pouquinho de você, quando você diz aqui que a empresa vem da sua cabeça. Não concordo. Tem que haver participação. Existe um professor, o professor Stefano Mancuso, que tem um livrinho fantástico, e também juntamente com o professor Peter Wohlemann, que o título principal do livro é A Vida Secreta das Árvores. Já falei isso aqui uma vez passada. Né? Ele prova que as árvores se comunicam entre si. As árvores partilham energia pelas raízes. As árvores entendem. A árvore daqui perde folha para dar energia para outra que está precisando. Então, até na natureza há participação. Até no mundo vegetal você partilha. Por que não partilhar uma ideia? Porque tem que ouvir, sim, a todos que você irá apontar. Então, a importância... E o princípio da participação é um princípio do direito do ambiente. Está na Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Lindo! O mundo inteiro copiou. Vários países copiaram. Né? Era aquela grande avant-première do ambiente brasileiro, do direito do ambiente. E hoje é um artigo, de certa forma, esquecido. Porque mais vale um acordo e uma conciliação, né, do que efetivo cumprimento de um artigo 225. Então, eu rogo a todos os elementos vivos do planeta que nós possamos dar um salto positivo nesta próxima gestão que inicia, ao menos, e não repetirmos o que nos legou, talvez, a história de nossa política. Né? Mas não vim só falar de flores. Visitando todos os rios, eu pude ver ações em que um governante que passou por essa cidade teve uma visão fantástica. Grande Carlos Lacerda, né, Mauro? Você trabalhou diretamente, que honra, né? Trabalhar diretamente com um homem como esse. Planejar linha verde, linha amarela, linha vermelha. Imagine o rio sem Lacerda, trazer água lá do Tinguá para chegar até aqui. Fantástico, né? E isso é muito positivo, porque os grandes Césares, né, gostavam de deixar templos e templos para que as gerações futuras pudessem olhar para aquele templo e lembrar do César. Perfeito? Mas o verdadeiro César, o verdadeiro imperador, é aquele que deixa a obra acontecendo, e não uma obra que só marca e passa no tempo. Né? E olhando os rios, eu descobri várias coisas. Primeiro que eu nasci numa rua que tem um rio. Né? Na verdade, um rio formado pelas chuvas. A cidade nasceu assim. Você residia no topo do morro. Os mais pobres, embaixo. Os mais ricos, no alto. E todos os seus dejetos, você contratava ou chamava um escravo, colocava os seus dejetos, urina e fezes, dentro de ânforas, enterrava a ânfora no fundo da sua casa. Numa sexta-feira, você contratava um tigre, que era assim chamado, para que ele pegasse à noite aquela ânfora cheia de dejetos, descesse a ladeira e jogasse a ânfora, despejasse a ânfora na lagoa mais próxima da cidade do Rio de Janeiro. E eram chamados de tigres. Por que tigres? Né? Porque durante esta corrida, as fezes iam escorrendo pelo rosto daqueles negros. E eles ficavam listrados iguais a tigres. E daí surgiu, inclusive, um jargãozinho. Iaiá, ioiô, sai da frente que lá vai cocô. Porque o sujeito jogava e aproveitava os grandes temporais da cidade. Né? Onde, no meio da rua, existia o famoso talvegue, né? Que era um fio, um lugar condutor do fio d'água. Passa para baixo. Não está descendo, não? Vai lá. Vai descendo ele ali. Vou mostrar para vocês. E eu nasci numa rua de calçamento de pé de moleque, em Santa Teresa. Minha mãe mora lá até hoje, na ladeira do Viana, e na rua Santo Alfredo, pode passando. E onde o calçamento era feito, né, no talvegue no meio. Água para o centro, no meio da rua corria um rio caudaloso quando tinha grande temporal. Minha diversão ia para a janela ver aquele rio, né, com aquele grande temporal no meio. E no meio da rua, pode passar, vai descendo, Marcelo. Vai mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, pode passar. Até chegar ao rio Catumbi. Vai descer. Ou Papacouve. Essa água que descia lá do alto de Santa Teresa abastecia o rio Catumbi lá embaixo, que era o rio Papacouve, ou a zona do Agrião, onde Lacerda fez uma grande obra de drenagem, né?
E ali surge o conceito de meio-fio, porque a água que corria no meio, o saneamento mudou, evoluiu e destinou esta água no meio para o canto da rua. Então o fio d'água foi partido ao meio e surge o conceito de meio-fio d'água, né? Nessa grande mudança que depois que Pereira Passos transformou na cidade. Desce mais um pouquinho? Pode passar. E junto a esse trabalho que fiz, descobri coisas fantásticas, né? A primeira delas, um rio debaixo do cemitério de São João Batista, que é o rio Bercó, que era a antiga fazenda Bercó, que pegava desde a São Clemente até ali a Álvaro Ramos. Ali era uma grande fazenda. E dentro do cemitério, o coveiro mais antigo do cemitério, que eu fui entrevistar, ele sabia que o rio estava lá, me levou até a sepultura, retirou a lápide e eu pude avistar o rio Bercó passando embaixo ainda do cemitério de São João Batista, né? Outra questão muito interessante foi buscando a história do rio Jacaré, né? Um rio bem sinuoso que corta vários bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. Nasce no alto da Grajaú, Jacarepaguá, desce a favela a comunidade da Camarista Meia, né? E depois deságua no Faria Timbó, lá embaixo. Até chegar lá, o que eu descobri? Conhecem o Buraco do Padre, na rua 24 de Maio? Você está na 24 de Maio, entra no Buraco do Padre. De repente você vê um paredão à sua direita e um paredão à sua esquerda. Estranho, né? Não, ali era uma cava de ouro. Havia uma mina de ouro na cidade do Rio de Janeiro e eu descobri o decreto que concedeu a mina de ouro ao barão do Engenho Novo, titular daquela grande gleba, pesquisando o Rio Jacaré, né? Além do Rio Jacaré, o Rio Maracanã é um rio muito interessante. Já eu mostro as fotos, né? O Rio Maracanã já foi navegável. E hoje você ainda consegue avistar um cais de atracação no Rio Maracanã, onde, nos fundos da residência, né, onde hoje é o Centro Cultural Arthur da Távola, da música, né, ali na Rua Conde de Bonfim, nos fundos da Conde de Bonfim, né, você encontra o Rio Maracanã e aquela escadinha para você descer e embarcar na embarcação. E mais um pouquinho lá na usina, onde o Rio Maracanã recebe águas, inclusive do Rio El Celso e do Rio São Francisco, você consegue também encontrar aos fundos das residências, que estão no alto do Morro do Borel, você ainda encontra nos fundos da residência pequenas escadinhas em pedra portuguesa de cantaria, colada com óleo de baleia, para você descer e lavar a roupa às margens do Rio Maracanã. Maracanã vem de um nome tupi, né, que significa chocalho indígena, né, e que deu também o nome ao Mararinha, Ara Maracana, que hoje está ameaçada de extinção e que volta e meia frequenta a Quinta da Boa Vista e a área do Maracanã. Outro rio especial foi o Rio Trapicheiro, que é um rio que também nasce no maciço da Tijuca, e a sua nascente, né, ali, lá no alto, um pouquinho no final da rua, ali no alto, atrás do Colégio Batista, ali na Tijuca, né, no final da José Isino, na Saboia Lima. Você, lá no alto da Saboia Lima, eu encontrei um peixinho ameaçado de extinção. Vida na nascente do Trapicheiro. E também na pesquisa que fizemos, encontramos um sapinho chamado Ila Trapiqueiroi, ou seja, que leva o nome do Rio Trapicheiro. E pasme, o Rio Trapicheiro que cruza a Praça Sans Penha e depois deságua, passa pela igreja de São Francisco de Assis, né, que é o ponto inicial do grande caminho da Tijuca, mais à frente um pouquinho deságua no Maracanã, lá na Praça da Bandeira. O que eu encontrei por ali? Algo fantástico, né? O rio passava também, tinha um braço dele que passava no Largo da Segunda-feira, né, que hoje não se chama mais Largo da Segunda-feira, né? Há 3 dias atrás, o nosso prefeito deu um novo nome ao Largo da Segunda-feira, que agora chama-se Largo Erasmo Carlos, né? Ele mudou o nome do Largo da Segunda-feira. Mas por que chama Largo da Segunda-feira? Quase ninguém sabe, né? Acredito que ninguém sabe aqui. Ninguém. Você sabe, só ele lá, um só. Porque eu te contei, pois é. É porque houve um grande assassinato no século XVIII, naquela região. E o sujeito foi enterrado exatamente ali, no Largo da Segunda-feira, né? Houve uma briga pública e o sujeito foi morto a facadas ali. Um assassinato naquela época era algo de referência e ficou famoso, né, por esse acontecimento no Largo da Segunda-feira. E caminhando um pouquinho mais para o interior, eu encontrei um rio chamado Ninguém. Olha que interessante, o Rio Ninguém.
Por que o nome Rio Ninguém, né? Passa por Oswaldo Cruz, passa por Madureira, e o fazendeiro que ali existia, né? Muito antes do despachante Lourenço Madureira, a ocupar aquela região, ele usava o rio para irrigar suas fazendas. Só que água também, naquela época, era muito preciosa e você precisava esconder o rio. O que ele fazia? Ele plantava árvores e arbustos altos para que ninguém pudesse avistar por onde o rio estava passando. E quando alguém procurava, não, ninguém sabe onde está o rio levou o nome de ninguém. Caminhando um pouquinho agora aqui, né, pelo nosso maciço aqui da Serra dos Três Rios, né, dos Pretos Forros também. Falamos aqui em Rios dos Ciganos, falamos na Represa dos Ciganos, né, e, pasme, né, essa gleba aqui pertencia a dois grandes irmãos, né, de um lado Gaspar, né, e de outro lado Estácio, né, de Sá, a família Sá, todos eles netos do Mendes Sá, governador, e só que um tinha um perfil urbanista e outro tinha um perfil agrário, né, rural. Perfeito? Então a gleba que pertenceu ao Gaspar, que era mais rural e mais agrário, ficou com vargem grande, vargem pequena, essa parte de cá, recreio, né? Agora o Estácio não, o Estácio era um loteador exímio, adorava trabalhar as Sesmarias, etc., e adorava lotear suas glebas, né? Então, Grande, Barra, Jacarepaguá, tudo do lote dele. Mas por ali houve uma rota alternativa de tráfico de corsário da Baía de Guanabara. Olha que interessante. Né? Nós temos 3 grandes corsários. Né? 2 todo mundo conhece. O primeiro deles, Villet Gagnon, que tentou entrar várias vezes na cidade com o projeto França Antártica. Né? O segundo, e perdeu feio. Os portugueses ganharam. Né? O segundo dele foi o famoso Duclerc. Duclerc, o que ele fez? Ele criou uma rota alternativa, porque passar entre os 2 fortes da Baía de Guanabara, com certeza você ia ser pego. O que ele fez? Não, eu não vou passar pela Baía de Guanabara, eu vou passar pela Lagoa da Barra da Tijuca, vou subir o rio atual Grande, que era o antigo rio Taquara, vou passar pela fazenda do Barão da Taquara e vou, quando chegar na fazenda do Visconde de Aseca, por isso Praça Aseca, né? Não é nada de Praça Seca que secou, não, é Praça do Barão Visconde de Aseca. Né? Vou passar pela propriedade do Visconde de Aseca, ali eu tiro a minha cana de açúcar, coloco no lombo de mula, depois caminho pela Edgar Werneck, ali vou até o Campinho, né? E depois chego até o Largo do Bicão. No Largo do Bicão eu embarco novamente no rio Irajá e chego nas fazendas daquela região. Não passo pela Baía de Guanabara, só para não pagar o tributo, né, entre os 2 fortes. Duclerc, ciente disso, falou assim, não, vamos agora então invadir a cidade do Rio de Janeiro, só que não mais pela Baía de Guanabara. Nós vamos caminhar pela Lagoa de Jacarepaguá, vamos subir o Rio Grande, ali na fazenda do Barão da Taquara nós preparamos as nossas tropas, vamos abrir uma trilha pela serra, né? Ali hoje Grajaú, Jacarepaguá, descia no engenho de dentro, ali caminho grande, depois caminhava pelo caminho dos macacos, hoje tem Boulevard 28 de Setembro, né? Maracanã, depois chegava no centro da cidade. Só que eles demoraram muito tempo. E a corte orientou aos munícipes lá no centro da cidade a ferverem água e nos sobrados lançarem essas águas sobre os soldados de Duclerc que tentavam invadir a cidade. Conclusão, Duclerc é dizimado, né, e mandam cortar a cabeça dele e desfilar com a cabeça dele pela cidade e com gestos mortais para dizer que a corte, mais uma vez, ganhou de um corsário. Tivemos um terceiro. Poucos sabem. Derrota não se divulga em livro de história. Vitória se divulga, derrota não. E estudando o Rio dos Ciganos, estudando o Rio Porta d'Água, estudando o Rio Três Rios, né, e vários outros cursos hídricos, cheguei também a esse conhecimento interessante. Né? Nós tivemos um corsário na cidade, ele foi à França, o rei disse assim, não, tu vai vingar a morte de Duclerc, volta lá, saqueia a cidade toda e depois você me traz. Se tiver ouro, melhor ainda. Assim seja. Dubois Troyan, exímio navegador, ficou 1 ano e meio ancorado na Ilha Redonda, estudando um fenômeno que só a Baía de Guanabara tem e só o Rio de Janeiro tem no mês de agosto. Um grande nevoeiro toma a Bahia em agosto. E ninguém enxerga nada. E ele estudou esse nevoeiro, o subir, o descer, eram exímios, escola de sábios, era outra coisa. Né? Assim que o nevoeiro baixou, eles entraram
devastaram a cidade, se aportaram na Ilha das Cobras, bombardearam todo o Morro da Conceição, eram bolas e bolas de fogo chegando na cidade, e o então governador se rende de forma covarde, e eles levam vários covos de açúcar, não, por sorte não tinha ouro, mas levaram açúcar, levaram dinheiro, né, e outras reservas da nossa cidade. Foi um desastre. Isso eles não contam. E foi também através dos rios, né, que eles conseguiram, na verdade, se abastecer. Outra característica interessante, né, examinando todos esses rios, é que todo rio na cidade do Rio de Janeiro tem uma característica própria. Qual é? Nasce no alto de uma montanha e depois deságua num corpo hídrico na Baixada. Então, o próprio reflorestamento da Floresta da Tijuca, né, foi feito com esse intuito, para que esses mananciais voltassem, né, a ter o mesmo perfil de carga hidrográfica para abastecer a cidade. E se vocês forem, por exemplo, na antiga sede da CBTU, onde hoje é a sede do ICMBio, né, ali na Estrada Velha da Tijuca, onde tem a igreja de Santo Afonso, em subida do alto, à sua esquerda, vocês vão avistar uma lápide dentro do terreno da CBTU, onde lá está escrito: aqui nasceu e foi registrado pelo imperador a primeira fonte d'água da cidade do Rio de Janeiro. Muitos vão para o Rio Carioca, não foi. Aliás, o Rio Carioca tem uma história muito peculiar, né? O Rio Carioca foi desviado para abastecimento da cidade. As águas do Carioca não descem tão somente pela rua Cosme Velho abaixo. Né? Naquela época ela era conduzida em Santa Teresa pela rua Almirante Alexandrino, descia o Almirante Alexandrino até chegar ali no início do aqueduto, né? E esse aqueduto que conduzia a água até o chafariz da Carioca, que era a água mais pura da cidade. Quem bebia do chafariz da Carioca era tido como puro. E examinando essa condução da água, eu descobri uma outra lenda interessante da cidade. É muito comum, nenhum prefeito do Rio ousa mais mudar o feriado de São Sebastião, porque legou-se uma lenda à cidade, no sentido de que se mudasse o feriado, era tragédia na certa, a cidade ou era temporal, ou era alguma coisa assim. Isso veio, na verdade, de uma batalha que aconteceu com o Estácio de Sá e sua esquadra, ali na Baía de Guanabara. Né? Eles fizeram uma promessa, estavam sendo invadidos novamente por franceses, fizeram uma promessa, né, a Santo Antônio, e a promessa foi a seguinte: se nós vencermos a batalha, Santo Antônio será declarado um santo militar. Nós vamos dar um grau militar ao santo, que é um dos poucos santos, né, que tem um grau de militar. E aí eles conseguiram vencer a batalha. E nisso, se vocês olharem no Largo da Carioca, para o alto do convento de Santo Antônio, vocês vão ver uma imagem de Santo Antônio com uma lamparina acesa. Aquela lâmpada nunca pode ser apagada. O dia que aquela lâmpada foi apagada, grandes tragédias na cidade ocorreram. E em homenagem à batalha, né, que a esquadra portuguesa venceu, né, até hoje, você pode passar lá e vai ver, né, aquela lamparina está sempre acesa. E mais um pouquinho, examinando todos esses rios, né, são muitos. O livro vai ficar disponível a todos vocês, já eu libero o QR Code, é só apontar o celular, baixar e de imediato vocês recebem o arquivo em PDF, né? São 190 páginas de pura pesquisa. Vocês vão ver que não tem só história, né? Volta e meia nós também fazemos referência à condição hídrica, né? Às vezes até a qualidade da água. Infelizmente, quase 98% dos rios estão totalmente poluídos. Né? Não dá para se fazer uso da água. Mas na nascente, não. Na nascente você ainda encontra, né, água boa, e muito boa, por sinal. Né? E também gostaria de destacar um fato muito interessante, que quando se conduzia a dama, isso é muito legal, a dama ia sempre do lado da rua, nunca do lado da calçada. Por que isso? Então, poxa, que absurdo, né, fazer isso com a senhora, deixar ela andar do lado da rua, né? Porque o hábito na época era você pegar o pinico e jogar o pinico pela janela, na rua. Então, caía em cima do homem, não da mulher. A mulher ficava um pouquinho afastada para a calçada. Né? E o Vale do Catumbi, em especial, o lugar onde eu nasci, o rio Catumbi, ele desce o maciço ali do Largo das Neves, em Santa Teresa, e verte. Catumbi é um vale, né? De um lado Santa Teresa, do outro lado o Morro de São Carlos. E no meio era conhecida a Zona do Agrião, né? Porque ali toda hora alagava. Por isso que quando chove muito, a Marquês de Sapucaí alaga, porque não tem jeito.
debaixo da Marquês de Sapucaí passa um rio, que é o famoso rio Papacove, que deságua no Canal do Mangue. Né? Em razão disso, surgiu, naquela época, uma marchinha, porque o Catumbi sempre enchia, de Emilinha Borba e Rutinaldo Alves. Né? Aliás, marchinha que a avó, né, a sua mãe, né, da nossa vice-presidente, foi que me passou essa informação. É bom ouvir a ancestralidade, né? Nem eu conhecia essa marchinha, uma marchinha muito interessante que a saudosa avó Anitta dizia. Choveu, 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 Catumbi encheu, se na cidade está chuviscando, no Catumbi estou nadando, quando chove em Catumbi é um chuá, só sai de casa quem souber nadar, choveu, 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 essa era a ideia, né? Sempre alagava, até hoje. Mas, graças à obra de drenagem do Lacerda, Catumbi quase não alaga tanto, né, quanto alagava naquela época. E, para finalizar, eu gostaria de dizer a vocês que, infelizmente, nós ainda olhamos para os rios como instrumento de descarte. Infelizmente. Todo mundo olha um rio para descarte, e não para aproveitamento. Então, eu ouvi falar de educação também por aqui, né? Cadê o Veloso? Então, eu acredito que quando você inicia com o processo educativo, você não educa só crianças, né? Você educa adolescentes, idosos, jovens, educa todos, inclusive gestores. Né? Então, há sim ainda um tempo muito hábil para que nós possamos mudar um pouquinho esta visão que temos de rio. Né? Porque quando você pensa em descartar alguma coisa, né, você olha para o rio, não, joga aqui porque tem água o suficiente. Estive em Santarém fazendo o plano diretor deles lá, e lá eles não têm estação de tratamento. Vejam, a cidade de Santarém, no Pará, não tem estação de tratamento. Por quê? Porque eu tenho um rio, Tapajós, que tem 14 quilômetros entre uma margem e outra de água. Então tem volume de água suficiente para dissolver, né, esse esgoto. E a lei das águas prevê, outorga para lançamento de esgoto in natura. Ao mesmo tempo, a lei de crimes ambientais prevê, no artigo 54, o crime de causar poluição em níveis tais, né, que possam comprometer a qualidade das águas. Então vejam a incongruência. Né? Você tem uma lei que reconhece, sim, que você pode lançar no rio esgoto in natura e você ainda paga outorga por isso. E você tem uma outra que criminaliza a conduta. São essas incongruências que devem ser certamente revistas. Estamos direto ainda aqui do Pacto de Resgate Ambiental, do nosso querido Donato Veloso, Lagoa Viva, e agora vamos falar com o nosso querido escritor, também escritor, né? Ele vai falar aí desses rios, né, do Brasil, do Brasil não, me desculpa, do Rio de Janeiro, que ele fez um estudo, a gente estava vendo ali a palestra. Querido Francisco Carreira, parabéns pelo livro. Obrigado. E caramba, quanta explicação, hein? Quanta coisa que eu jamais ia imaginar pelo nome, Segunda-feira, Praça Seca e por aí vai. É um pouquinho de spoiler, mas o Francisco Carreira vai falar melhor para a gente. Muito bem, esse livro reflete, na verdade, um trabalho árduo, né, por longa data, de 5 anos, onde nós fizemos um estudo da nascente até a foz dos 267 rios da cidade do Rio de Janeiro. 267. Né? E cada rio tem sua peculiaridade, tem seu histórico, tem sua tradição. Né? Eu encontrei rio debaixo do cemitério de São João Batista, encontrei rio debaixo da Marquês de Sapucaí, que é o rio Papacove, São João Batista é o rio Bercó. Né? Encontrei rio que ainda é utilizado até mesmo para as pessoas lavarem roupa nos fundos das residências. Né? É claro que 98%, 99% deles não tem mais água boa, né, potável, mas ainda nas nascentes, nas cabeceiras dos maciços, você ainda consegue encontrar rio de água de boa qualidade, você consegue encontrar ainda peixinhos até ameaçados de extinção, você consegue encontrar alguns sapinhos que levaram, como o rio Trapicheiro, tem um sapinho, né, uma ilha Trapiqueiro, que leva o nome do rio, por ser nativa daquela região. Sim. Né? E rios também trazem história. Né? Eu descobri muita história. Descobri mina de ouro no Engenho Novo. Mina de ouro no Engenho Novo. Isso tudo está no livro, tá no livro. Quem quiser até saber mais, né? Claro. Quem sabe vai lá achar um ouro, né? Achar um pouco de ouro. Não tem mais. Nós fizemos até uma pesquisa. Não tem mais. Mas nós descobrimos também que os rios já foram rota de tráfico,
né, para passar, para escoar a cana-de-açúcar sem qualquer tipo de registro ou controle, né, por debaixo do pano. Os rios também já serviram para esconder alguns corsários na cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma verdadeira cultura, um banco, né, de cultura. Outro banco de cultura aqui, ó. Dr. Mauro, né, para falar com a gente. Dr. Mauro também foi responsável, inclusive, por uma obra de grande relevância que eu falo no meu livro, né, conduzindo as águas, né, do Rio Guandu até a nossa região, inclusive aqui da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, né, uma obra maravilhosa de canalização das águas. Então, a água, na verdade, tem tudo a ver com a cidade, até porque o nome da cidade vem Rio, né? Por que o nome Rio? Porque quando os colonizadores aqui chegaram, quando eles avistaram a Baía de Guanabara do lado de fora do oceano, parecia que era um rio que estava desembocando ali, né? O mês era janeiro. E também era no dia 20, dia, né, de São Sebastião, padroeiro da cidade, e também, né, aniversário do rei Dom Sebastião de Portugal. Então juntou tudo, né, e aí nós conseguimos reunir esses aspectos todos históricos nessa pesquisa que fizemos. Deu certo, é o primeiro volume, nós temos mais 2 volumes, né, que nós vamos prolongar o nosso trabalho até, né, ali a região da Zona Oeste, Santa Cruz, Sepetiba e etc. Obrigado, Francisco Carreira, Tribuna da Imprensa. Deixa o like aí e conheça o livro Rios do Rio. Obrigado. Obrigado a vocês.